podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 330 entrando no ar. Você achou que a gente não voltaria das férias mais? Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que gosta mais de coisa de homem do que de mulher. Inclusive gosto de homem, que fique claro. Ai, meu Deus. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Dani Marques, que eu tenho certeza que ela devia ter aquela cozinha inteira de plástico, batedeirinha de plástico, liquidificadorzinho de plástico, vassoura de plástico, é muita sacanagem. Comida de plástico. Uma vassourinha de plástico pra menina brincar. Exato, tudo isso cor de rosa. Todos cor de rosa. Eu sou a Dani, tô aqui com o Paulinho, que é um super-herói que ama andar de patins, mas não qualquer patins cor fúcsia. Pior que eu acho que é a cor do patins mesmo. Para com isso. Que Vamos patins, desmentir. Que história é essa de patins? Eu ando de patins, mas eu ando sem proteção. Aí, E eu tô me sentindo aqui num barril de pólvora, porque o tema é interessante, mas pode ser bem polêmico, bem complicado. Mas por isso que eu trouxe aqui Daniela Marques, a nossa especialista em casos de família, que vai nos ajudar a direcionar pra gente descobrir sobre coisas de menino e coisas de menina. Porque a Dani está lançando um livro que fala exatamente sobre isso. Um livro para crianças, para meninas, né, no caso. O para meninos está em produção, digamos assim, que é o Tem Princesa Que. 3 pontos. 3 pontinhos, baseado na sua experiência, né, com menino e com menina, que ela tem um casal de filhos, com sobrinhas, né, com as crianças que estão por perto. A gente vai tentar quebrar alguns tabus, desconstruir algumas coisas aqui e entender que tem menina que pode jogar futebol e tem menino que pode jogar futebol também com as meninas. E vocês podem discordar da Dani, porque quem discordar de mim vai tomar porrada. Sabe que a gente estava discutindo aqui sobre o programa, né, para começar essa nova temporada do podcastirmãos.com, e a gente tem um grupo no Telegram que a gente discute algumas coisas e tal. Aí eu perguntei que tipo de programas vocês gostam mais, né? O programa que tem o entrevistado ou o programa que a gente faz mais um bate-papo com nossas opiniões e tudo mais. A galera gosta muito dos programas com o entrevistado, mas uma definição que colocaram é legal quando vocês discutem os temas, porque aí a gente pode discordar. É mais fácil discordar de quem não é especialista, né? Exato. Então, É verdade, gente... somos só amigos conversando. Então, exatamente. A gente vai aqui dar nossas opiniões. Venha com o coração aberto para entender um pouquinho do que a gente pensa sobre o assunto, né? A gente não vai entrar na questão da discussão de gênero, né? Já tem um programa sobre isso. O programa está muito em alta, mas a gente vai falar sobre o nosso cotidiano, a nossa experiência com nossos filhos, pra gente falar sobre esse tema aqui no podcastirmãos.com, que está abrindo 2018. Gente, tô brincando, pode discordar de mim à vontade. Eu sou uma lady, viu? Coisas de menino, coisas de menina. Dani, Tem Princesa Que é o seu livro, um livro bem simples de ler, né? Eu falei pra Dani, que prazer poder ler seu livro em uma só sentada e colocar na minha lista de livros lidos em 2018 lá, né? Porque é um livro pra criança pequena, né? Pra se ler com os filhos, né? Não é nem pra criança maiores e tal. Eu entendo, assim, né? Esse tipo de livro que tem um desenho grande e uma frase por folha e tal, pra passar alguns conceitos. Como é que nasceu pra você a ideia de escrever sobre esse livro, Dani? Então, eu vi isso essa semana, inclusive, a gente gravou lá num programa na Rádio Transmundial e o João Paulo, que estava entrevistando, ele falou a mesma coisa. Ele falou, o livro é simples, você lê numa tacada só, mas ele provoca uma discussão profunda. A gente ficou mais de 1 hora conversando em família sobre o assunto. Ah, que legal. Quando eu ouvi isso dele, eu falei, é isso que eu queria mesmo, porque quando você escreve para crianças, você alcança as crianças e
alcança as famílias, ou os cuidadores, professores e tudo mais. Quando você escreve só para adulto, normalmente se limita ao adulto, né? Uhum. Então a minha ideia é lançar, assim como eu fiz com o Coração Vermelho, é lançar um tema que parece pesado, mas que pode provocar, gerar uma reflexão em família, entre as crianças, alguma discussão bacana, legal, e que a família ali, ou o professor com as crianças, entre num consenso bacana. E tudo isso veio depois dessa minha experiência, a longa caminhada trabalhando com crianças. A gente trabalha com crianças já há 16 anos no Ministério, agora com os meus filhos, a Raquel tem 11, o André 8, então assim, com toda essa convivência aí surgiram muitas questões e eu trouxe isso pro livro. E o foco do livro, né, a gente viu aqui, é mostrar que não necessariamente a gente precisa ser moldado. Eu tô me sentindo no barril de pólvora, sério. Tá difícil, né? Moldado pelo que a sociedade dita que é... Não, mas a sociedade já não tá ditando isso. Exatamente, é. Não. Isso já tá... Então, mas mesmo assim, tá ditando outras coisas. E a gente... contrário. Uma coisa que eu achei legal, assim, do livro, que você até colocou, tem princesa que, foi por conta daquela discussão, né? Que menina tem que gostar disso, menino tem que gostar daquilo. Isso. Apesar de que a sociedade, igual eu te falei, a sociedade já não está ditando isso. Na verdade, a sociedade está ditando algo muito mais aberto, de que você pode escolher o que quiser, fazer o que quiser, que isso é tranquilo e tal. E existe, seja o que você talvez, quiser. o que a gente quer, o ponto que a gente quer chegar aqui é um equilíbrio, né? Isso, exato. O livro é isso, Paulinho. É o equilíbrio. Não tem nada a ver com a sua sexualidade, o tipo de coisas que você escolhe fazer. A gente vê antigamente a questão das profissões, como era difícil para uma mulher fazer um vestibular de engenharia, como era difícil para ela estar em alguns meios que hoje... NASA. Tem o filme lá sobre a NASA, né? Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo, exatamente. E isso foi sendo quebrado e foi mostrando que a mulher pode continuar sendo feminina fazendo coisas de homem e vice-versa. O homem também pode fazer algo... Que eram ditas de homem, né? Ditas de homem, né? E homem pode fazer coisas mais delicadas também, e mesmo assim continuar sendo homem, né? As nossas brincadeiras, quando crianças, nós aqui na casa dos 30 e poucos anos, quando crianças eram bem definidos, né? Eram bem definidas as brincadeiras. A gente tinha, era brincadeira de homem, brincadeira de mulher. Ai, tinha o clubinho. Como me irritava aquele clubinho dos meninos, gente? Porque tinha que é o mais legal sempre, né? E não tinha nada lá dentro. A gente queria entrar por curiosidade, eles não deixavam a gente entrar de jeito nenhum. Isso mesmo. Irritava muito. Aí as meninas criavam um clubinho das meninas. Da Luluzinha. E aí era chato, porque as meninas só queriam ficar cozinhando dentro do clubinho, sabe? Você não se encaixava nisso, não, né, Dri? Elas queriam ficar cuidando das filhinhas, que eram as bonecas, ficar cozinhando. E eu, gente, na boa, eu vou pro clubinho dos meninos, que deve ser muito mais legal do que... Duro que isso até hoje, né, Adri? Até hoje a Adri não se encaixa muito no clube das meninas. A Adri é a minha personagem do livro, na verdade. Aí Deus deu 2 meninos pra ela brincar de coisas de meninos. Pra ela poder curtir à vontade. Também. A gente vai na ReHap e a gente fica maluco com os brinquedos. Ela fala, se eu tivesse uma menina... Lembra, Dani, quando a Adri engravidou do Daniel, a gente não sabia o sexo. Eu lembro de ter conversado com você sobre isso. Eu falei, eu não sei se eu estou preparado pro segundo ser menina. Porque eu não tenho irmão, eu só tenho um filho até hoje, eu não sei lidar com menina, né? Aí você falou que o Felipe foi o contrário, né? Como ele tinha a Raquel e tal, quando veio o André, ele ficou meio com medo de saber como lidar com o menino, né, no caso. E é o desconhecido mesmo pra gente, que assusta um pouco, né? Isso. Mas daí a questão das brincadeiras, né? A gente tinha as nossas brincadeiras e tinha brincadeira que menino não queria participar, não brincava de jeito nenhum, a não ser que tivesse más intenções, né? Que os meninos participavam. Se infiltrar com algum propósito. Como o menino tem má intenção. Muito má intenção. Mas depois inverte, né, gente? Depois de adulto. Pessoal, eu converso com as mães, olha só, fugindo bem do assunto. Mas, por exemplo, eu converso com as mães aqui mais velhas, fica, nossa, porque na escolinha do meu filho surgiu o assunto tal e tal, eu fiquei horrorizada. Falei, gente, você ficou horrorizada porque quando eu era criança era assim também. Sabe? Tinha os meninos faziam umas coisas maldosas mesmo, sabe? Hoje tá bem mais tranquilo do que era, viu? Olha, não sei, viu? Assim, na nossa época tinha essa divisão mesmo, assim, a menina brincava de boneca e panelinha, não era isso?
isso. Aham. Boneca, panelinha, casinha vassourinhas, e tal. Os rodinho. meninos eram futebol, as aventuras. Carrinho, Bolita. coisa. Bolita é bolinha de gude no Mato Grosso do Sul. Ah, bolinha de gude, isso. Mas sempre existiu, pelo menos eu lembro, as meninas que se destacavam disso. A Adri pode citar os exemplos dela. Eu tenho Aham. amigas também que não se encaixaram. Elas não queriam panelinha, não queriam boneca. Queria estar no meio dos moleques, futebol, bermuda, ralando o joelho, pipa. Uhum. Mas sempre E- eram mal vistas, né? O Em pessoal geral, assim, olhava torto. olhava torto. Porque era Sim, sim. aquela menina que não ligava muito pra se maquiar, né? Que usava Mas, por bermudão, exemplo, eu empinava camiseta. pipa muito melhor do que muito menino. Aí quando eles... Aí, tipo, eu ia brincar, né? Aí os meninos falavam, ah, não, você é menina. Mas aí quando era campeonato de empinar pipa, todo mundo queria que eu fosse pro time Chamar. deles, entendeu? Tem mesmo meninas que se saem super bem nas atividades ditas de menino. E aí eu acho que pegava mais quando era o oposto. Quando o menino queria brincar com as coisas de menina, né? Tava sempre com as meninas, queria brincar de panelinha Sim. e casinha. Aí Ou então trocar papel de carta. É. Meu vizinho trocava papel de carta, Dani. E ele tinha os melhores papéis de carta, aqueles que tinha cheirinho, sabe? Da coleção do gatinho. você teve um amigo assim? Sim, meu vizinho de frente. Então, né? Tá. Como é que ele tá hoje? Então, vamos deixar pra lá. Não vamos entrar nessas questões. Não, de jeito nenhum, por favor. Não, ele não. Ele é um exemplo. Não, Mas enfim. tem outros exemplos. Mas sabe, Paulinho, que eu acho que isso é um assunto que a gente vai trabalhar mais pra frente também. Mas, por exemplo, meninos que curtem muito cozinhar, né? Uhum. E eles crescem e se infiltram nessa área, Eu se acho tornam máximo isso. super chefes de cozinha. É óbvio que quando crianças eles vão curtir as panelinhas e as comidinhas. Uhum. Porque se isso já tá dentro dele, só que a gente continua tendo um olhar. Uhum. Por mais que não se fale tanto mais hoje, até principalmente dentro das igrejas, você tem uma fala negativa nesse sentido. Ah, o menino Uhum. só quer brincar de panelinha, de comidinha. Uhum. Mas eu acho que tem que ter um limite, sabe? Assim, por exemplo, eu acho super legal quando meus filhos, por exemplo, eles têm... eu gosto muito de pelúcia, né? Então a gente tem algumas pelucinhas em casa. Nossa, muita Ai, pelucinha, falando nisso, gente, gente. eu ganhei um Bob Esponja gigante. Gigante, igual no apartamento. De repente chega um Bob Esponja do meu muito tamanho. Grande, muito, mas Não, eu tô Sério? não é do meu super tamanho, feliz com o não. Bob Esponja. Ele deve ter Ele é uns bem grande. 40 É centímetros, bem assim. grande. Gente, Não, mais você até ganhou, Dri? 50. Ganhei coisa mais linda. Acho que deve ter Não, sido é muito crianças que legal. ganharam, É. Ainda bem que você não tem limite, né? Então, mas, por exemplo... ela aí tava falando você- sobre limites, exatamente. E o Então. limite lá em casa não chegou. Deixa minhas pelucinhas em paz. Aí, tá vendo? Eu sou menininha. Eu não falei limite, eu falei rinite. Ah, tá. Rinite alérgica. Mas eu lavo. Eu dou que a Adri tem rinite, isso que é pior. Não devia ter Deixa pelúcia eu, em cadê casa. as pelúcias? Enfim, médicos, Vai, por vamos. favor, escrevam. Mandem seus e-mails falando. Limites e rinite. Quem vai. tem rinite tem que ter limite. Limite. Então, aí a gente tem vários bichinhos pequenininhos, assim, que é uma girafinha, um leãozinho, um tigrinho, sabe? Que o Paulinho deu pra mim na época que a gente namorava. Era recém-casado, né? Não, a gente namorava ainda. Enfim, Ah, não, era recém-casado. recém-casado. verdade. É. Daí os meninos viram na minha prateleirinha esses bichinhos. Aí eles pegaram pra eles. E eles brincam de que eles são pais daqueles bichinhos, sabe? Aí eles ficam, ai, meu leãozinho, minha girafinha. Aí pra onde eles vão? Ai, o leãozinho nunca viajou. Aí leva e coloca na janela. Aí eles dormem junto. Pra onde vai, eles levam. Que eles falam que é o filhinho deles. Aí nesse sentido eu acho super legal, sabe? Eu não recrimino criança assim, menino que fica, nossa, tá brincando de ser pai, de ser filhinho, de filhinha. Isso é muito feminino. É ele muito fica... coisa de É. menina e tal. Ser Crucifica pai, a criança. Ser pai é feminino mesmo. Daí eu falei, não, pai. Eu falei, não, eu tô ensinando meus filhos que eles têm que ser pai mesmo, tem que ajudar, tem que trocar fralda, tem que dar Super mamadeira, legal. tem que cuidar. Porque o Paulinho fez tudo isso comigo. Inclusive, eu nem relembro Com eles, no o biguinho caso, dos meninos, né? Com as... Com os Fez Trocou as as fraldas da Adriana. e tal. A gente casou, cuidei dela tão bem. Levava Deu uma madeirinha mamar. quentinha. Mas, por exemplo, o Paulinho que curou o biguinho dos meninos, que trocava fralda no começo e tal. Dei banho. A maioria dos banhos fui eu que dei.
Até hoje. Até hoje. Eu quase não dou banho nos meninos. E eu falei pra ele, e é engraçado que eles espelham muito no pai, quando eles estão cuidando do leãozinho e do tigrinho, sabe? Tanto que eu já vi, eles gostam de brincar de lutinha com o Paulinho. Aí de vez em quando eles vão brincar de lutinha com os filhinhos deles, né? E aí é muito engraçado. Mas por outro lado, eu conheço um caso que na verdade eu não conheço as pessoas envolvidas, mas eu sei quem, assim, de ouvir, de ver, mas que tem um menino que ele adora Barbie. Então, ele gosta muito de Barbie e ele ganha de aniversário, ele quer pedir Barbie. Então ele já tem um monte de Barbie. E aí o pai falou: não, se meu filho gosta de Barbie, eu não acho que isso que vai ditar a sexualidade dele por ele gostar de Barbie. Mas aí já pra mim já extrapolou o limite, entendeu? Então, mas aí esse limite foi estabelecido na sua cabeça, no seu padrão, né? Muita gente hoje vai dar a Barbie porque acha que é normal, ele escolheu o brinquedo que ele quer, ele, sabe, não interferir nesse andar natural da criança. Então, mas por exemplo, é bem delicado isso. Meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Um tem 5, outro tem 7. Nosso filho, né, amor? É estranho pro meu. Produção independente. Nosso filho um tem 5, outro tem 7. Eles não têm maturidade o suficiente pra escolher várias coisas na vida dele. Ah, mamãe, porque hoje eu não quero comer arroz, feijão e carne. Hoje eu quero comer Cheetos. Não vai comer Cheetos. Porque eu sei que o melhor pra você é isso. Não quero ir pra escola hoje, quero ficar dormindo. Não, você vai pra escola. Toda quarta e sexta de manhã é um martírio pra tirar os meninos da cama pra ir jogar futebol. Vamos, porque é bom, é exercício. Eu sei que vocês gostam e tal. E pra mim é a mesma coisa com relação até brinquedo. E não é que eu estou, de certa forma, manipulando eles pra gostar de alguma coisa ou não. Mas se meu filho pedir Barbie pra mim, eu vou querer tentar entender por que ele vai querer Barbie. Eu acho que é aí que tá o ponto, né? Eu fico pensando, é que não é o nosso caso. Na psicologia, a gente tenta o tempo todo se colocar no lugar da pessoa, o sofrimento que ela tá passando. Eu fico pensando se, de repente, o meu André, né? Eu tenho um André também. Se o André, de repente, digamos, começasse a pedir Barbie ou esses brinquedos que nós temos, assim, como bem femininos mesmo, ou sei lá, quero usar Monster High, eu quero usar vestido, quero colocar saltinho, esse tipo de coisa bem radical. Eu, Daniela, eu entraria numa crise, assim, me angustiaria absurdamente, porque eu não tenho essa visão de chegar e colocar um vestido nele e dar a Barbie pra ele. Falar, Ele tá pedindo. Porque ele tá pedindo. Tá doente, teve febre, né? Não, eles pedem Cheetos na hora do almoço. Mas tem uma diferença aí, né? Por exemplo, a gente influencia eles nas escolhas dos brinquedos deles. A gente influencia. Até por conta do preço, né? Por conta do preço e por conta de... a gente queria que eles brincassem de coisas mais educativas, que são interessantes e tal. É muito mais legal eles brincarem de algum tipo de coisa. A gente tenta vender pra eles a ideia. Tipo, o cara a cara. A gente queria muito que eles tivessem o cara a cara. A gente fez um jogo mental, assim, pra convencer eles a comprar o cara a cara. Porque a gente sabia que eles iam amar. Vocês dois que jogam. Eles não ligam muito, gente que brinca, mas... Não, brincadeira, eles gostam muito. Mas a gente sabia que era muito legal, então a gente tentou, por várias formas, assim, convencer eles de quererem o cara a cara, entendeu? É uma influência que eu acho que é válida, porque a gente sabe que vai ser melhor pra eles, que eles vão curtir e tal. Tem uma influência, não tem como dizer que não. A família toda, né, nos aniversários, Natal, você vai direcionando, você vai dando um tipo de brinquedo X, Y e tal. O próprio tema da festa, né, já direciona. O tema da festa e tudo mais. Aí, no geral, é isso. Se a gente pegar uma média aí da população, as meninas, no geral, vão pra lado de boneca, cozinha, aí Barbie, cor-de-rosa, lilás, roxo, no geral, né? E aí tem aquelas meninas, e aí foi o foco do livro, que destoam disso. E eu tenho meninas próximas, muito próximas da família, amiguinhas dos meus filhos, que não curtem de jeito nenhum Barbie, boneca, e não gostam de rosa, e não querem colocar vestido. E aí que eu fui acompanhando a angústia das mães, porque a criança normalmente não tem angústia nenhuma, ela começa a ter, se a mãe começa a podar tudo isso. Apresentar, né? Ou falar assim, não vai comprar um carrinho, você tem que comprar uma pole, ou você é obrigado a usar esse vestido, e aí a criança chora e vai causando uma angústia assim na família, um peso, uma tortura praticamente, dos dois lados. E aí foi com essa ideia que eu falei, bom, vamos conversar sobre isso, trazer o assunto à tona de uma forma bem leve, para mostrar aos pais, às famílias e às crianças que nesse sentido, que não precisa ter preocupação minha filha vai virar machão, né? Que é o caso, por exemplo,
exemplo, da Dri, que gostava de soltar pipa, né? Eu não sei como era a reação da tua mãe, como é que ela encarava. Não, a minha mãe achava estranho, até por conta, não por conta dela, mas por conta dos vizinhos falarem, sabe? De, nossa, a Adriana gosta mais de andar com os meninos do que com as meninas. Ó, Cleide, abre o olho, minha mãe, sabe? E, tipo, eu tenho o corpo com muitas cicatrizes, porque eu andava de bicicleta e eu grudava no ônibus. Pegava a rabeira, como a gente diz. No ônibus, sabe? Meu Deus, sério? Só que a minha bicicleta não tinha freio. É, coisa então, simples, quando o ônibus fazia a curva pra virar, eu me jogava no canteiro pra cair. Aí nessa... tinha que se preocupar. Não é porque ela era menina, é porque ela era gente, né? 3 vezes. Ser humano que podia morrer. Eu tava toda fé. Minha mãe achava que eu ia morrer antes dos 18. E aí hoje o meu filho quer dar um mortal. Quer fazer parkour na praia? Quer fazer parkour na praia, ela fica toda, ai meu Deus, não quero nem olhar e tal. É o medo da morte mesmo, né? Então, aí eu sou muito mais corajoso que ela com relação aos filhos. Então, mas aí eu falava assim pra minha mãe, falei, não mãe, mas é porque eu acho mais legal isso, eu gosto de aventura, de me imaginar com aventura e tal, sabe? E como é que era nos filmes e desenhos? Você curtia isso, desenhos. Entre Ursinhos Carinhosos e Caverna do Dragão, o que você escolhia? Caverna do Dragão, sem dúvida. Entre Cavalo de Fogo e Ursinhos Gummies, o que você escolhia? Cavalo de Fogo, eu gostava de Cavalo de Fogo. Apesar, e era uma heroína. Era uma heroína. Era uma heroína, menina. É esse Sarah. perfil, o perfil aventureira, desbravadora. Eu acho que é muito nesse sentido. E aí, na minha experiência, eu escutava as mães repetindo isso. Será que minha filha vai virar sapatona, machona e não sei o que, nunca vai casar, não vai me dar neto? Olha a preocupação. E a mãe os pais se torturam com esse tipo de pensamento e aí ficam torturando as filhas. Aí você vê a menina sofrendo, porque aí ela começa a pensar em algo que ela nem precisava pensar, mas de repente surge na cabeça dela, assim, eu sou diferente, tem alguma coisa de errado comigo. Aí será que é, né? Coisa na cabeça, né? Por exemplo, aqui na igreja tem uma menina que eu até brinco com os pais, né? Eu falo, se eu tivesse filho, eu acho que ia ser assim. Talvez não seria tão parecida comigo quanto a menina é, né? Mas é muito engraçado, porque daí a gente, quando a gente tá junto assim... Ela tem 12 anos, né? E os pais ficam, gente, eu não consigo. A mãe até fala, nossa, eu tenho até dificuldade de conversar com ela, mas você chega e conversa e a gente fala de Pokémon, de Pikachu, de Bob Esponja e de patins. E ela também, tipo, vai em casamento, ela vai de calça e camiseta. Em casamento. Então... E por outro lado, ela tem uma irmã que é toda menininha, toda rosa, toda do vestidinho e da sandalinha, sabe? Entendi. E ela tá sempre de bermuda rasgada, short, bermuda, Os pais boné. reclamam disso, acham ruim ou eles eles são super de boa. Super de boa com relação a isso. Porque não tem... Isso, no caso dela, né? A gente nunca pode generalizar tudo, né, amor? Mas no caso dela, não dita sexualidade mesmo, assim. É da natureza mesmo, ela sempre gostou. Gosta, e ela é muito nerd, né? Ela lê muito livro. E não é necessariamente... Isso é muito engraçado, né? Não é pelo meio em que ela está. Porque ela é diferente das amiguinhas também, entendeu? A criação dentro de casa, tudo é diferente, mas foi uma coisa que a pessoa... Feminista. Feminista. Feminina, sabe? Então, provavelmente a mãe ofereceu vestidos, provavelmente a mãe comprou bonecas, eu imagino, né? Tendo essa outra irmã nesse perfil. E ela foi negando, né? Pelo que você tá contando, ela foi, não é isso que eu quero, não me sinto assim, né? Não é o meu perfil. E aí, quando tem uma família com um pensamento saudável, tranquilo, equilibrado, não tortura a menina, né? Não fala assim, você é diferente, tem uma coisa de errado com você. E aí, estudando e conversando e lendo muita coisa, às vezes esse tipo de menina, quando os pais entram nessa neura, que é uma neura pra mim até extremamente machista, assim, de que a menina precisa gostar de cozinha e boneca, a menina lá na fase de pré-adolescência, ela começa a questionar se é lésbica. Ela não precisaria ter essa dúvida, mas de repente ela passa a ter pela atitude dos pais. Porque tanta gente fica falando, né? De tanto que enche o saco. Porque a gente tem a tendência de atrelar isso à sexualidade. Isso. E quando não tem necessariamente a ver. Não é assim, estudando e lendo, né? Porque eu fui correr atrás das informações, conversei com alguns profissionais para falar, eu não posso falar besteira no livro também, não posso falar coisa da minha cabeça. E as questões de brincadeiras e cores,
Eu estudei, por exemplo, brincadeiras de alguns povos, brincadeiras da época dos nossos trisavós, né, bisavós, que conforme a cultura e conforme o tempo, as brincadeiras vão mudando. E dependendo da tua sociedade, da cultura que você vive, as questões de cores também, por exemplo, o rosa e o azul é algo muito recente, na década de 30, 40 que surgiu essa questão do azul pro menino e rosa pra menina. É porque antes era tudo preto e branco, né? Cores, como é que chama? Pastéis, né? Nossa, agora eu vou rir, peraí, eu entendi agora. Eu demorei pra entender. Não, mas tinha os quadros, né, gente? Da Vinci não pintava preto e branco, né? Vamos concordar. O André, uma época, achou que as pessoas eram preto e brancas, não. Antigamente. É muito estranho. Mas eram cores pastéis, não existiam essas cores vivas, né, que a gente vê hoje. Eu acho lindo. Era a natureza só, cores vivas. Também o mundo não era pardo, né? O céu era azul, né? O céu já era azul, as árvores já eram verdes. A natureza continuava com suas cores, né? Mas as pessoas não traziam pra sua realidade, né? Pras casas, pras roupas. Igual mochila. Minha mãe fala que antigamente mochila era de uma cor só, era preto, era jeans, marrom. Mochila era de pão de saco, marrom, né? Pão de saco. Saco de batata. Então, aí, quando eu tava estudando sobre essa questão das cores, primeiro, o que foi sugerido primeiro foi o azul pra meninas e o rosa pra meninos, porque eles achavam que a intensidade do rosa era maior do que a do azul, então meninos mais intensos, rosa pra meninos. E mais pra frente que trocou, não lembro por qual motivo, mas aí trocaram. Caramba, a nossa cabeça é tão formatada com isso que eu não consigo imaginar como isso pode ter sido cogitado, né? Não parece que você nasce com isso? Eu falo pros meus professores, eu falei pros meus professores, a impressão que vem com o nosso genes, essa questão de cores, né, de rosa, não entra rosa. Só pra você ter uma ideia, você daria um moletom azul pra tua filha. A Raquel tem moletom azul. Você daria um moletom rosa pro teu filho? O rosa é muito mais forte. Teve uma época, uns 2 anos atrás, talvez, que o Daniel, nosso mais novo, ele tinha lá seus 3 anos, ele falava que a cor favorita dele era rosa. E ele gostava mesmo. Ele falava rosa. Qual que é a sua cor favorita? Rosa. Mas aí, por exemplo, ele esqueceu disso. Quando ele ia pintar... mas quando ele ia pintar na escola, ele gostava de pegar o giz de cera rosa pra pintar. Mas é porque ele falou que ficava mais bonito, que destacava mais, sabe? Dependendo da cabeça da pessoa. Dependendo da cabeça da pessoa, vai achar que já tem alguma influência aí de feminilidade. Não, a gente deixava. Quando a gente vê que pela história aí, a coisa podia ter sido invertida. A gente achar azul coisa de menina. Olha que coisa louca. Então, você percebe como a cultura e a época que a gente vive influencia tanto, né, na nossa formação. E aí, o André aqui em casa, por exemplo, a cor predileta é verde. Com cores a gente não teve nada de tão diferente, assim, a Raquel gosta de lilás. E nós temos todo tipo de brinquedos aqui, né? Então, primeiro a Raquel tinha todo aquele arsenal de bonecas e cozinhas e tudo mais. E aí o André chegou dentro disso. Então, ele teve a oportunidade de repente, falar, adoro Barbies e Polis, porque eu tenho tudo isso aqui na minha casa. Mas ele nunca demonstrou esse interesse. Ele sempre curtiu os carrinhos, velocidade, heróis e tudo mais. Mas aí, de repente, quando ele vê a irmã brincando de casinha e tudo mais, ele brinca de papai junto. Então ele pega uma das bonecas da irmã e ele brinca que ele é o pai, ele troca a fralda. E aí eu fico pensando se de repente a gente tivesse esse olhar muito machista que eu vejo muito dentro das igrejas e de pessoas muito próximas, eu não deixaria ele tocar na boneca. Nossa, isso, Ia reprimir totalmente isso. O André, eu já peguei ele no carrinho, no GC aqui da igreja, foi muito engraçado. Ele empurrando uma boneca no carrinho. Então... Aí eu falei, filho, você tá empurrando a boneca? Ele falou, por causa que a mamãe tá fazendo compra. Então, eu acho isso super legal. Você pensa assim, que paizão que o André vai ser, o seu André, né? Que a gente tá falando, ele vai ser lá na frente, parceirão da esposa e tudo mais. E aí, se você fica proibindo o menino não brinca de boneca, menino não brinca de boneca, ele cresce com isso e aquilo entra dentro dele de tal forma que quando ele tiver filhos, homem, não é coisa de homem trocar fralda. Não é coisa de homem dar mamar, né? Eu lembro das brincadeiras quando eu era criança. Eu não lembro de ninguém falar pra mim que aquilo era coisa de menino ou coisa de menina. Não lembro. Pode ser que tenha falado e tal. Mas pra mim era muito claro que era brincadeira de menino e que era brincadeira de menina. Pular elástico, por exemplo. Vocês lembram do pular elástico? Lembro. Isso era a Raquel pula. Então, que aquilo era um desafio muito grande, assim. O menino pulava
com a gente? Não, da minha turma não. Eram as meninas que brincavam e tal. De um jeito bem desengonçado. Mas... Outra coisa que eu nunca brinquei, foi aprender a fazer isso depois de adulto, assim, quando eu já tinha quebrado isso na minha mente. Essas brincadeiras de bater palma, assim, sabe? A doleta, não sei das quantas. Lá em cima do piano tem um copo de veneno, não sei o que tem. Normalmente as meninas brincam mais disso, né? Mas hoje você vê os meninos brincando disso. Eu acho que tem muito menino que faz esse tipo de brincadeira hoje, e hoje é muito mais aceito do que era antigamente, né? Isso vai mudando. Gente, daqui a pouco vocês podem ouvir algum barulho de furadeira por aqui, se estiver vazando no som de vocês. A gente tá no meio das obras aqui na igreja, então não consegui me isolar tanto, mas enfim, vamos pra frente. Tem homens usando furadeira na sua igreja. No caso aí tá aí uma coisa, eu sei que a gente tá falando de criança, mas eu não sei fazer isso. Eu não uso furadeira, eu não sei o que é disjuntor. O Paulinho fala, caiu o disjuntor. Outra coisa que queimou no filtro de linha lá, que você fusível. Falou. Isso aí, eu também não sei. Então, não é porque, tipo, a gente às vezes gosta de coisa de homem que a gente vai fazer tudo que o homem faz, né? Mas sabe que eu tenho uma amiga, ela contou pra mim depois do livro, né? Ela leu o livro e ela falou, Dani, eu fui a heroína a vida inteira, assim, com esse perfil todo. E hoje, pelas condições que ela viveu, ela é filha única, os pais trabalhavam fora, então desde os 10 anos ela ficou sozinha em casa, ela aprendeu a esquentar a própria comida e se virar. Hoje essa menina faz tudo dentro de casa, ela troca telhado, ela mexe em fiação, ela sabe usar furadeira. Sabe usar furadeira, ela mexe com cimento, ela se vira super bem. E aí você fala, virou uma machão. Não, super feminina, tá namorando, pretende casar e tudo mais. E aí você pensa, será que seria legal? Eu mesmo já me peguei pensando, a gente incluir isso na vida das nossas meninas, sei lá, ensinar elas essas coisas básicas que eu me vejo em apuros aqui em casa às vezes. Trocar um pneu. Queima a resistência trocar um pneu no carro. Uma coisa básica, sei lá, trocar pneu. A resistência do chuveiro em casa é tão baba de se trocar. É aquele chuveiro assim que você puxa ele, a resistência já fica exposta, você puxa a resistência, coloca outro lugar e encaixa de novo o chuveiro. Então, essa a gente acaba deixando. Eu deixo tudo pro Felipe fazer aqui em casa, sei lá, comode. Mas de repente, se eu, sei lá, por um acaso, vamos pensar numa possibilidade, ele morre, né? Aí eu vou ficar sozinha aqui por um tempo com as crianças. Eu vou ter que aprender muitas dessas coisas, ou fazer amizade com a vizinhança. Eu vou ter que chamar, sei lá, chamo o vizinho pra barata. A Adri morou 2 anos em Maringá, né? 2 anos em Maringá e teve que se virar. E só morou com mulheres, né? E meu vizinho era paraplégico. Não. Pior que eu não sabia, eu descobri o dia que eu chamei ele pra ele matar uma barata. A Adri tem dessa, né? Ela é bem feminina nesse sentido, né? Por favor, fobia de barata mesmo. Desde que a gente namora, ela fala isso pra gente. Então eu tenho que me colocar nessa posição. Mas se eu não tô em casa, ela se vira. Outro dia eu cheguei em casa, um senhorzinho, o vizinho tava lá dentro, né? O que aconteceu? Eu chamei a mulher dele, mas ela tem hérnia de disco, não pôde ir. O Felipe já foi chamado aqui na vizinha da frente também pra matar uma barata voadora. A mulher gritou no hall enlouquecidamente, a gente achou que tinha um ladrão matando ela ali no hall. Abriu a porta, era uma barata. E o desafio é tão grande, assim, dela falar, tem uma barata na cozinha, onde tá? Não sei. Que começa os jogos. Onde você viu? Em todos os lugares, né? Aí eu chego na cozinha e falo, meu Deus, se eu não matar essa barata, eu não sei o que eu faço da vida, porque ela não vai dormir aqui em casa hoje. Não. Aí você tem que, né? Aí, assim, aí eu coloco um pano embaixo da porta, essa barata não sai daqui viva. Ou sou ela ou sou eu, um dos dois. Morre aqui. Só um dos dois pode sair vivo daqui, né? A baratinha abre a porta com o chinelo na mão. Matei o Paulinho. Qualquer dia pode acontecer isso mesmo, mas por enquanto eu tenho vencido 100% dos casos. Aqui em casa também, eu não mato não. Só se tivesse... Já aconteceu de eu estar sozinha com as crianças, aí eu vou no inseticida porque eu não consigo bater na barata. Me dá pânico. Não, mas é engraçado falar disso, porque, de novo, assim, por mais que eu tenha preferência por coisas de meninos, né, amor? Eu vejo uma certa conveniência, né? Não, ela gosta das coisas legais de meninos, né?
Como troca resistência? Gente, ó... As tarefas são mais O Paulinho difíceis. tem 2 metros de altura. Pra que eu vou pegar uma escada pra trocar a resistência do chuveiro se ele pode trocar puxando? Tem essa coisa de altura. Eu uso muito a altura também do Felipe pra muita coisa. Porque dá trabalho você ir pegar a escada e tal. Então, Mas é interessante isso, né? Como além do equilíbrio, não é algo que é polarizado, né? Por exemplo, é igual eu tava vendo lá no seu livro, tem princesa que gosta disso, mas não é que ela vai seguir toda aquela linha, vai gostar só de coisa de menino. Ela escolheu um caminho e vai seguir aquele caminho. Então, não, porque é tudo muito mesclado. E também tem intensidades, né? Porque tem menina que é muito menina, é muito menininha, assim. Gosta de tudo, de coisa de menininha, de rosa, de vestidinho e já é mais manhosa, mais dengosa e tal. Mas tem menina que gosta, por exemplo, gosta de coisa de jogar futebol, mas ama usar vestido com tudo, sabe? Então, por isso que mais no final do livro eu trago a princesa heroína, e assim, são momentos. Talvez até uma certa idade você seja mais heroína, e em alguns momentos você seja princesa, heroína, ou outros só princesa, enfim, eu acho que é uma mescla. E assim, se você olhar algumas meninas, você percebe, umas são mais intensas no perfil de heroína e outras mais intensas no perfil de princesa. Mas não é o que você falou, não é regra que isso vai funcionar 100% assim. Eu acho que deve ter essa abertura para que de repente a menina que usa sempre shorts e chinela, ela sinta vontade de colocar um vestido e um batom, e vice-versa também. Viu, sabe uma curiosidade, Dani? Eu lembro que eu não tinha, porque, enfim, aquelas coisas antigamente era mais caro, agora parece que tá mais barato e tem coisa que a gente consegue comprar agora que meus pais não podiam comprar antigamente. Mas, por exemplo, eu fiquei com uma vontade de comprar vassourinha e rodinho pros meninos em casa. Até porque toda vez eles tomam banho, fica uma aguaceira lascada lá no canto. Eu queria comprar um rodinho e ensinar eles a puxar, sabe? Aí eu fui na loja pra comprar e só tinha rodinho muito feminino, assim. Não tinha de madeira? Não, sabe, de madeirinha só? Não, sim. Era muito cheio de bonequinha, de frescurintinha, assim, sabe? É porque o mercado vai de acordo com o que a sociedade tem ditado, né? Então, até batedeirinha, liquidificador, essas coisas, é tudo muito rosinha. É voltado pro público feminino, vai ter as florzinhas e tal. A gente carrega os resquícios de uma sociedade muito, muito machista, em que se dizia que coisas de cozinha e de filhos, só a mulher podia tocar, e o mercado de trabalho era pro homem, a mulher demorou a poder estudar e votar. Essa coisa da cozinha, das tarefas de casa voltadas para as mulheres, é exatamente porque na sociedade antiga os homens saíam para trabalhar e as mulheres ficavam cuidando da família, da casa, enquanto eles traziam a caça, né? Isso. Aí isso foi crescendo e foi identificando o trabalho da casa para as mulheres. E isso veio ao longo de todas as gerações, né? Isso tem se quebrado nos últimos anos, nas últimas décadas aí, mas acaba sendo por conta de como a sociedade vivia antigamente. E hoje não faz mais sentido nenhum. A gente vê os maiores chefes de cozinha hoje são homens, né? Tem muitas mulheres, mas tem muitos homens que são super competentes na cozinha. E design de sobrancelha também. Design de sobrancelha. Tinha um cara que era bem específico, né? Tinha um cara que era design de sobrancelha em São Bernardo do Campo, que fazia a sobrancelha muito bem lá no centro, eu só fazia com ele. Não, se a gente pensar o tipo de trabalho que a gente faz hoje, né, a gente não faz mais, muitos de nós não fazemos os trabalhos brutos, né, não trabalhamos numa oficina, não trabalhamos numa construção. Eu tô de frente pro computador. É mais macia que a minha. Não é tão macia não, porque eu tenho calos, ele tem calos. Eu tenho calos por causa da aliança que fica apertando aqui. Não, mas assim... Mas o designer é mais macia, assim. Então, eu tô na frente do computador quase o dia todo. Eu só uso as mãos pra coisa mais pesada pra fazer exercício, coisa assim, sabe? Não faz parte do meu trabalho carregar peso, nem construir coisas, nem nada. Ou dentro de casa, que eu tenho orgulho de ser o responsável por consertar muitas coisas lá. Demora, mas acontece. Uma hora sai, né? Uma hora sai, tenha paciência. O ventilador do quarto das crianças tá 2 anos só pra ser consertado. Daqui a pouco acaba o verão. É que no ventilador eu já tentei. Nossa, só aí que acontece isso? Não, pera aí. No ventilador eu já tentei todos os meus
meus skills. Acho que agora é só trocando mesmo. Só trocando de aqui tem prazo também. Se eu quero pendurar quadros na parede, precisa de furadeira, tem que agendar assim, uma vez por ano. Agenda a data. A gente faz esse tipo de coisa. Vai, eu faço. Qualquer coisa de casa, eu consigo resolver de uma forma ou de outra. Ele trocou as tomadas, as fechaduras. Acho que tá muito mais equilibrado hoje, a gente não pode negar isso. Mulheres como engenheiras e tudo mais, no meio daquele mundaréu de homens, e elas se saem super bem, se destacam, e hoje tá bem mais equilibrado. Existem ainda aquelas diferenças de salário, por exemplo, a mulher no mesmo cargo de um homem recebe menos. Esses dias eu vi um post de um campeonato de skate, eu não sei se é verdade, eu vi no Facebook, se tá no Facebook é verdade, mas era uma foto, assim, dos dois campeões, o primeiro lugar masculino e o primeiro lugar feminino. O primeiro lugar feminino ganhou $3.000, o primeiro lugar masculino ganhou $15.000 de prêmio. Então, não tem como negar que ainda tem esse resquício de uma sociedade machista, né? E é saudável quando você luta por essas questões específicas. Então, assim, eu e a Adri, a gente só tá aqui falando nesse podcast porque houve esse movimento, o movimento feminista que trouxe a mulher para a sociedade para votar, para estudar, para trabalhar, coisas que são... Gravar podcast, escrever em blogs e publicar livros, por exemplo. Sabe que no início do podcast tinha gente que falava que preferia os podcasts que não tinham mulheres porque a voz das mulheres é um pouco cansativa de se ouvir. Nossa, quem são essas pessoas? Você tem isso registrado? Não lembro, não. Que sacanagem. Tô chateada agora. É porque também tem essa, né, gente? Nós homens, a gente ouve muito voz de mulheres o dia todo, né? Vai ouvir um podcast? Eu não falei mulher isso, fala. Eu não falei isso, tá, Dani? Que não enche o saco. Escuta a voz de mulher o dia inteiro. Olha que sacanagem. Não, com todo mulher respeito. fala mais mesmo, é verdade. Isso é comprovado pela ciência. Nossa, fala, né? Veja por este podcast aqui, que eu estou só contra 2 mulheres. Mas você não fala porque não quer. Eu tô falando o tempo Brasil. todo. Não é Brasil. Só que então, aí voltando ao assunto machismo e feminismo, eu acho que o feminismo passou agora para um polo oposto que é tão negativo quanto o machismo foi, que é, por exemplo, eles têm um olhar negativo sobre a mulher que escolhe ficar em casa cuidando dos filhos. Eu, por exemplo. Então, assim, eu já fui condenada muitas vezes, até por pessoas próximas, por eu ter escolhido isso. Você não trabalha, Dani? Eu trabalho em casa. Poxa também, Dani, tamo junto nessa. Sacanagem. Eu escolhi isso, trabalhar em casa, porque assim, meu sonho era ver meus filhos crescendo de perto, interagir, ter uma super influência, e sempre quis ser mãe, dona de casa, e casar, sempre achei isso maravilhoso e não tenho vergonha nenhuma disso. Quando menina, qual que era seu perfil? Você era o perfil das menininhas? Eu tinha mais tendência da princesa, mas eu tinha os meus momentos heroína. Então assim, eu tinha primos, eu soltava pipa, eu brincava subia de em árvore? Subia em árvore, tenho fotos e tudo mais. Então, eu tinha os meus momentos de aventura, mas sempre tive um perfil mais princesa, assim. A minha irmã já não. Minha irmã era tipo a Adri, assim, mais heroína. Então você conviveu com essa diferença. Essa diferença. E hoje a filha da minha irmã, minha sobrinha, foi uma das que me inspirou no livro. Ela é super heroína. A cor predileta dela é azul. Ela adora movimento, aventura. A princesa dela predileta é aquela da Valente, sabe? Sei. Mérida. A Mérida, é isso. E só que ela tem os momentos dela também de passar batom e vestidinho. E a Moana é legal, né? A Moana tem. A Moana, isso, ela é a Moana também. Ela é a Moana escrita, porque ela adora piscina, água, mar e praia. Ela é todinha Moana. E o lance do azul é interessante por causa do Frozen também, né? Que trouxe uma princesa azul, né? Que se veste de azul. Isso. Inclusive, o pessoal de festas infantis tem falado que cada vez mais comum um aniversário infantil de menina ser azul, por conta do Frozen. Azul. Mas aí você não consegue conceber a ideia de uma festa de menino rosa, Não, né? ainda não. Ainda não entra isso na nossa... Mas tem vermelho, que é do McQueen, né? Tem. O vermelho, é verdade. Dos meninos já foi vermelho do McQueen. Mas tava falando o que, Dani? Não, então, essa questão do feminismo, né? De chegar num outro extremo que pra mim é tão prejudicial quanto você fazer a cabeça da sua menina que ela tem que se defender dos meninos e pisar em cima dos homens e que ela é muito melhor que tudo isso. De que ela pode fazer tudo que o menino faz. Isso, que é um discurso pra mim que é doentio, do mesmo forma que o discurso machista. E aí a gente precisa chegar nesse ponto de equilíbrio. Da menina, de repente, poder se encontrar na cozinha com as crianças e filhinhos e tudo mais, ou ela se encontrar, sei lá, sendo engenheira, construtora, marceneira. E é muito interessante como isso é ruim mesmo, né? Outro dia meu filho falou assim: nossa, mamãe, como eu sou forte
forte, né? Porque o homem é muito mais forte que mulher. Eu falei, é mesmo, filho. Sabe por que o homem é mais forte que mulher? Pro homem poder proteger a mulher. Mas isso pras feministas é um absurdo. Vixe, Então. se eles pegam essa tua fala aqui agora, você já era, você morre. Porque eu falo, gente, homem estruturalmente, fisiologicamente, é mais forte que mulher. Você vê nos esportes, né? Nos recordes dos esportes. A diferença é muito grande dos recordes masculinos pros Massa femininos. muscular, osso. Porque o tipo físico, né? A fisiologia é diferente. Eu falo pra eles, vocês três vão defender e proteger a mamãe agora. Então, e é isso que muitas feministas negam, que elas dizem que as mulheres podem ser tão fortes quanto os homens e chegar num ponto idêntico de equilíbrio, que pra mim, nessa questão de massa muscular e força, os homens realmente têm uma vantagem imensa. Você vê já conhece aquele programa Beastmaster? A gente é super fã. Então, Beastmaster, as mulheres malemar passam da primeira fase. Eu torço muito para as mulheres passarem da primeira fase. Eu queria ver uma fazendo a final, mas não chega, não tem. E elas são excepcionais, né? Elas são mulheres que, assim, eu não faço 1/10 do que aquelas mulheres fazem naquelas habilidades. Mas o Energy Coils lá, não tem, ó, pra você que tá ouvindo o podcast e não conhece, o Energy Coils, são as plataformas penduradas que ela tem que pular de uma plataforma para outra. É uma distância muito grande. A distância é muito grande. Uhum. Então, e elas treinam tanto quanto os homens, mostra o histórico delas, né? Então, assim, não dá pra dizer que tem uma diferença de questão de treino, que não é isso, mas elas não conseguem nunca passar da primeira fase. Então, se você for pegar alguns estudos e tudo mais, de especialistas nessa área, eles dizem que os homens, nessa questão de força do corpo, eles realmente, se você faz uma estatística, eles estão muito mais à frente. Uhum. Assim como as mulheres estão mais à frente nas questões de habilidades sociais. E até sensitivas, né? De sentir sensitiva. A Adri gosta de usar a palavra sensitiva. Ela ainda não se ligou que sensitiva tem a ver com o mundo sobrenatural. Uma mulher totalmente sobrenatural, não é? Ela fala, nossa, aquela pessoa é tão sensitiva. É sensível, gente. É uma palavra tão parecida. É sensibilidade, não sensitividade. Não, mas mulher tem uns lances sobrenaturais. Lá vem. Mulher é muito mais espíritos do que homem. Sensitiva, tudo bem. Mais. Agora vai. Mas, por exemplo, Dri, digamos assim, que tem uma questão entre... É que assim, eu não sei se com seus meninos acontece muito, mas por eu ter uma menina aqui, acontece muito encrenca entre as amigas. Então, assim, sempre que tem uma briga, uma encrenca, uma chateação, o Felipe foge de resolver isso. Ele pega, assim, em última hora, se eu não estiver em casa, e mesmo se eu não estiver em casa, ele fala assim, olha, vamos esperar, depois a gente conversa com a mamãe. É coisa de homem isso, né? Esperar conversar com a mamãe. Não, os meninos nunca resolvem conflito nenhum. Esses conflitos de meninas é muito tenso. A gente veio pelo acampamento de crianças que a gente participou, né? Os meninos brigavam, tal, se batiam, dava 5 minutos, estavam abraçados jogando futebol junto de novo. As meninas eram uma dificuldade pra resolver os conflitos, aquela coisa mais emocional, assim. E isso é nítido, você conversa com professores em escola, eles falam muito isso, né? Que as meninas têm muito mais questões emocionais, mas ao mesmo tempo também são muito mais, como é que fala? Se expressam, no geral, muito melhor quando precisa verbalizar, expor algum pensamento e tudo mais. Uhum. Eu acho que, assim, aí vão ter aquelas meninas que se destacam disso, que, por exemplo, não estão a fim de ficar resolvendo essas questões emocionais. Falar, uma amiguinha do André mesmo, assim, ela não gosta de ficar com as meninas, que ela acha que é muito chato, elas brigam muito. E ela brinca com um grupinho de meninos aqui. Tô junto com essa menina aí, viu? Então, por isso que não dá pra dizer que é uma regra, assim, toda mulher é assim, todo homem é assim. Tem os homens, por exemplo, que lá na minha classe, tem os homens que fazem psicologia, minoria, são 2 para 30 mulheres. Assim. Uhum. Tem alguns cursos que é muito assim. Eu fiz ciência da computação, tinha 60 alunos, 4 mulheres. E nenhuma das 4 foi até o final. Não, então, tem essas coisas. Na enfermagem, acho que tem um número maior de mulheres. Uhum. Pedagogia também, né? São poucos professores homens. Então, e aí você acha? Você falou da questão do rosa, né? O azul pro rosa. Você acha que as mulheres evoluíram muito mais nessa questão de assumir e conseguir transitar muito melhor no ambiente masculino do que os homens conseguiram no ambiente feminino? Em toda essa evolução cultural aí? Meu Deus, porque a gente
Os homens, de boa, usar uma camisa rosa hoje. A maioria dos homens usa uma camisa, Dani, uma camiseta. Camisa rosa fica lindo. Eu também acho. Uma camisa social rosa. Hoje isso tá bem aceito. Tem algumas brincadeiras e tal que o pessoal faz. Uma mochila rosa, por exemplo. Mas então, você não dá uma bicicleta rosa é. pro seu filho. E até com relação às profissões, assim, né? Trabalhar num salão de beleza é diferente o cara ser um barbeiro, que tem aquela barbearia super masculina, assim, toda preta, marrom, com tatuagens e tudo mais, de um cara que trabalha num salão todo branco com outras mulheres tirando sobrancelha, entendeu? Isso. Ainda tem um olhar muito preconceituoso. Um exemplo clássico, balé. Balé clássico. Você vê um homem dançando balé, é por bem mais estranho. que você treine o seu pensamento para que você não seja preconceituoso, a gente precisa confessar que tem um pensamento. Tem, total, cara. Total. Só que assim, se você for buscar, tem muitos bailarinos super masculinos e que são pais de família e tudo mais. E a gente não pode negar que é difícil aceitar, sei lá, seu filho falar que quer participar do balé ao invés do judô. Eu sofri dificuldade quando eu sempre gostei muito de música e me encantava muito com a minha prima que tocava piano. E eu tentei convencer minha mãe de que eu queria fazer piano. Minha mãe não deixou de jeito nenhum. Naquela época era difícil encarar um homem pianista, principalmente nas igrejas, né? Que eram as organistas que tocavam, né, na igreja e tal. Nas igrejas tradicionais, né? É, na igreja que eu fui formado. Aí, assim, não consegui convencer minha mãe de que eu podia fazer piano, então não fiz piano. Paulinho, ainda é tempo, corra atrás do seu sonho. Nada, tá velho já, Dani. Já desencanei, já. Já desencanei de música. Adri ficou com medo aí. Ô, Dani, mas uma coisa assim que eu queria até deixar claro aqui no programa, essa questão do machismo e feminismo, o Daniel, nosso caçula, eu não sei porquê, a gente não tem costume de falar, mas ele colocou na cabecinha dele que homem, macho, tem que ser bravo, falar grosso e ser estúpido. Aí ele fica... Não por causa de mim, né, gente? Não por causa do exemplo de Paulinho, casa. De verdade, eu vou deixar claro isso. Porque ele tá com a mania de só falar assim agora. E fazer cara feia. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo! Assim, eu sou muito homem. Eu sou macho pra caramba. Aí ele meio... Aí ele tá ficando muito ogro, muito estúpido, sabe? Muito. Por quê? Porque eu sou homem. E eu fico, filho, ser homem não é gritar, não é ser estúpido, não é bater, não é nada disso. Você tem que ser gentil, tem que ser sensível, tem que ser educado, não tem nada a ver com essa estupidez toda que você tá vivendo. Ele mas eu sou homem. Aí eu tô vendo que tem muitas crianças que estão indo por esse caminho mesmo, de que, ser homem tem que... porque senão daí já é acusado de ser bichinha e tal, essas coisas. Isso. E eu tava vendo até com os jovens, os meninos mais velhos, que eles acabam maltratando as meninas por serem medo de ser taxado de homossexual, sabe? E eu vejo até, a gente tem contato com os grupos de jovens aqui na região, e eles ficam, porque o cristão, ele já não sai pegando as meninas por aí, na balada, não sai catando. Então, eles já têm esse preconceito de, na faculdade ou na escola, de serem taxados de gay por conta disso. Então, pra eles mostrarem que eles não são, eles acabam sendo estúpidos com as meninas pra mostrarem que são macho, entendeu? Pra demonstrar sua masculinidade. Quando, na verdade, ser homem é o contrário disso, né? Ser homem é saber cuidar de uma mulher, saber proteger uma mulher, saber dar o que ela precisa e não o contrário. E isso aí, esse comportamento é um discurso que vem muitas vezes das mídias e tudo mais, mas o triste é que muitos vêm de casa. Então, assim, o pai que já desde pequeno, com medo do filho se tornar gay, sei lá, já vem com esse discurso de que você tem que catar as menininhas. Eu vejo muito, assim, muito mesmo, o pai dizendo para meninos pequenos, assim, de 8 aninhos, ó que gatinha, ó que pedacinho de mulher, não sei o quê. Umas falas nojentas, assim. É horrível, né? E assim, quando alguém te bater, tira sangue do nariz dele, você tem que arrebentar a cara dele, assim. Eu vejo isso acontecendo próximo, bem próximo. Fala, se tá acontecendo aqui em volta, tá acontecendo em muitos outros lugares também. E aí a criança, ela cresce com essa cabeça, né? Talvez o seu Dani esteja escutando de algum coleguinha da escola, teria que ver de onde ele tirou, né? Então, agora a gente proibiu. O Paulinho até falou, né? Vai assistir só Peppa. Eu falei, eu acho que eu tô deixando eles assistirem umas coisas que talvez a cabeça deles
eles ainda não estejam prontos pra assimilar, né? Tem muito isso, videogame, vai voltar filme. pra assistir Peppa até parar de fazer esse comportamento violento. E é verdade mesmo. Desenhos mais educativos e tal. Não, mas antes eles assistiam muito super-heróis, sabe? Eles gostam, né? Que atrai nos meninos, neles pelo menos. O André também, de ninjas e tudo mais, né? Então, aí agora voltou pra Peppa. Vamos. Mas tem muito isso também, a questão de o excesso de filmes e desenhos e jogos de videogame, se for muito violento, a criança acaba naturalmente replicando, né? Foi até uma conversa tema para um outro podcast, que isso dá coisa pra caramba. Mas só pra deixar claro, assim, né? A gente não deixa eles assistirem muito a TV, não, tá? Tem horário da TV, é bem regrado. A história da Peppa é muito engraçado, porque daí eles não assistem mais TV. O Paulinho falou, agora vocês vão assistir só coisa de bebezinho. Então a gente não vai assistir TV. Aí então tá quase 2 semanas sem ligar a TV em casa. Porque eu falo, mamãe, eu quero assistir TV. Então vai assistir Peppa. Então não vou assistir. Então eles não estão assistindo. Vamos brincar, né? Vamos brincar de alguma coisa, desenhar. Eles brincam muito, graças a Deus. Eles mal pedem pra assistir TV em casa. Então, eu acho que isso é o mais bacana, assim. Se o pai e a mãe puder ter essa influência dentro de casa, de brinca o máximo que você puder, deixa a TV pra quando tiver, sei lá, chovendo muito, momentos especiais, né? Quando a mamãe tem que fazer reunião e eles gritam tanto quando eles estão brincando. Aí você coloca a TV, né? Aí liga a babá eletrônica. Tem essas estratégias mesmo. Tem momentos que você precisa que a criança fique quietinha, por trabalho, outras questões, e aí você abre a exceção, né? Pra dar um sossego pra cabeça da gente também. Eu quero dormir. Vou assistir televisão. Vai lá assistir um pouquinho de TV. Mas dá um sossego mesmo, é impressionante. Dá, verdade. É tão mais cômodo, né? Eles gritam muito, Dani, quando eles estão brincando. Tem uma amiga minha que tá com um bebê pequeno, filho mais velho, e a estratégia dela é essa. A hora da soneca do irmãozinho é a hora que ele fica na TV ou no videogame. Então, o videogame em casa não funciona assim. O videogame eles ficam agitadíssimos. Porque todos os jogos que a gente põe pra eles é pra jogar os dois, né? Pra eles jogarem juntos, não jogam sozinhos. Então, assim, um gritando com o outro o tempo todo pra fazer a missão. Eles gostam daqueles Lego, né? Que tem as missões pra cumprir. É legal. Aí, assim, vai lá, Dan, bate nele, sei que lá, pega a chave, né? Pra silêncio não resolve. Não resolve, não. Tem que ser a televisão. Só se fosse sozinho, né? Se ele estivesse sozinho, talvez. Mas é divertido. É muito bom. Então, mas eu quero falar aqui pra vocês que, olha, eu gostava de azul, eu tenho cicatrizes de tentar andar de skate, soltava pipa, jogava bolinha de gude, né, que igual... Como ninguém, eu era super bem, mas hoje eu sou menina. Uma lady, uma mãe, delicada, uma esposa, continuo usando All Star, calça jeans rasgada. Chora em filme romântico. Chorei assistindo Gilmore Girls, muito. Chorei tanto, menina, que eu cheguei na igreja com o rosto inchado. É mesmo? O menino veio aqui no canto e falou, tá tudo bem com você, Dri? O que aconteceu? Falei, tá, é que ontem eu assisti o último episódio de Gilmore Girls. Tô sofrendo. Então, porque às vezes, eu acho que pai e mãe às vezes fica neurótico muito à toa, por pouca coisa, sabe? O Paulinho que gosta da expressão do big deal, faz big deal por causa de tudo. Eu gosto, né? não, eu odeio tanto que você usa essa expressão. Você que usa, eu só uso porque você usa. Eu tô por fora. E faz um exagero por causa de pouca coisa. Big deal é muito barulho. Barulho por nada. Entendi. Então, porque minha filha gosta mais disso, gosta daquilo. Então, eu acho que é o seguinte, tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que equilibrar, tem que, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Os pais estão aí pra dar direcionamento pros filhos, mas não encher de neurose, né? A cabeça. Eu acho que os extremos são sempre perigosos, né? Se você proíbe teu filho de tudo, né, que tá querendo, porque assim, a criança tá crescendo, ela vai experimentar o mundo. E ela já tem um perfil dentro dela, uma tendência e tudo mais. Então, normalmente ela vai experimentando dentro desse perfil e vai se desenvolvendo e você vai auxiliando. Agora, se de repente a tua menina quer experimentar os carrinhos e ela curte velocidade, curte aventura e espada e tudo mais, a minha ideia com o livro foi isso: não entre em pânico, não se desespere, sua filha não tem nada de errado com a sua filha. É para tirar esse peso dos ombros dos pais, para que eles não coloquem em cima das crianças esse peso e aí acabe gerando na criança um questionamento desnecessário. Muito bom, Dani. Muito bom. Muito bom. Parabéns pelo livro. Temos que dizer que ele está lindamente ilustrado pelo Heber Evangelista.
Ai, tá bem bonito mesmo, viu? Ele é ilustrador da revista Recreio. Mas ele é ouvinte do podcast Irmãos.com há muitos anos. Mais do que ilustrador da revista Recreio, ele é ouvinte de vocês. Muito mais importante ele ser ouvinte. E assim, eu sinto-me o padrinho dessa parceria aqui, né? Porque acabaram se conhecendo por conta. Começou a seguir vocês e tal. Então, parabéns pro Weber também, né, pelo trabalho. Tá muito legal mesmo, muito bonitinho. E se as pessoas quiserem adquirir o livro, essa linda obra-prima aqui, de parceria da Dani com o Weber Evangelista, diretamente com você pelo Facebook, né, Dani? Isso, tem uma página lá que eu compartilho os livros, tem outro já, e esse novo que é o Dani Marques Escritora, tudo junto. facebook.com/Dani Marques Escritora. Isso, Dani Marques Escritora, e a gente conversa por lá. E lá tem o Coração Vermelho. Isso, já tem o Coração Vermelho, tem esse, tem um novo sobre preconceito que, se Deus quiser, sai logo. Ah, que legal. Então tudo em facebook.com/Dani Marques Escritora. Você entra em contato com a Dani lá também. E a Dani é colunista em Irmãos.com também. Tem artigo novo dela lá falando sobre os combinados do lar. Sobre as conversas e as coisas que a gente pode combinar com nossos filhos pra dividirmos as tarefas. Sim, vou comprar vassourinha e rodinho pra ele. Isso, de madeira. Madeira, lógico. Obrigado, viu, Dani? Obrigado por participar aqui com a gente. Parabéns por mais um livro. Obrigadão, Paulinho. E dá um puxão na orelha do Felipe, que ficou com medo de discutir esse tema aqui com a gente. Deixou o Paulinho sozinho. Ele fugiu. Aqui, ó. Não me defendeu aqui hoje. Recadinhos! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos de 2018! Começando a nova temporada do podcast Irmãos.com. É chique esse negócio de falar de temporada, né? É verdade. Começou, né? Nova série. Não, a série é a mesma, né? Mas assim, a gente... Acho que... Eu não lembro de ter ficado um mês sem podcast Irmãos.com. Em janeiro a gente fez isso. Tiramos um mês de férias do podcast. Mas por um bom motivo. A gente estava reestruturando, repensando, reformulando, confirmando muita coisa, pensando em mudar algumas, por isso que a gente volta aqui em fevereiro, depois desse período de férias, com toda a força, toda a energia para a nova temporada do podcast Irmãos.com. É isso mesmo, e dessa vez nós vamos falar sobre cinema. Não, eu tô brincando. É que todo começo do ano eu lembro do Oscar, gente, desculpa, eu sou apaixonada pelo Oscar. A gente faz maratona, toda aquela coisa, mas ao invés de abrir falando sobre cinema, a gente falou sobre livros, sobre filhos, na verdade, né, sobre crianças, sobre criação de filhos, um tema que a gente gosta muito, e a gente precisa falar também sobre o lançamento do livro da Dani, Tem Princesa que vai acontecer no dia 17 de março em São Paulo, na livraria Serafim. Opa, ela escreveu livraria Cefarim. Eu acho que é Cefarim então, né? Ou será que ela inverteu na hora de escrever? Enfim, é na rua Lins de Vasconcelos, 1902, no dia 17 de março, sábado, às 10h30 da manhã. E olha, a Dani Marques vai estar lá, escrevendo, dando autógrafo. Isso, vai ter bate-papo, contação de histórias e possivelmente a participação do ilustrador, o Weber Evangelista, ainda não está confirmado, mas a Dani estará lá no dia 17 de março e ela espera muito que você também esteja presente. Então fica o convite aqui para você participar do lançamento do livro Tem Princesa que em São Paulo. E olha, esse ano tá recheado de coisa, né, amor? Esse ano tem muita coisa boa, né? Sim, ó, nossa igreja tá mudando de endereço, a gente tem um estúdio novo, a partir do próximo programa já vai ser gravado nesse novo estúdio, tem possibilidade de novos vídeos serem feitos também, tem muitos eventos dos quais nós vamos participar. Sim, verdade, vai ter evento em lugar que a gente nunca foi, que pode ser que seja aí perto de você, né? Tem o Vocari acontecendo, tem o Encontro Cepal e tem os Encontros Cepal Jovem, como que é? Nova geração, mas pode falar jovem, eu acho que eu vou adotar o Cepal Jovem. Cepal Jovem, nova geração é difícil porque confunde com criança e tal, Cepal Jovem, que vão acontecer em lugares diferentes pelo Brasil, então você fica ligado que pode ter um acontecendo perto de você, mas isso a gente fala nos próximos programas. Lembrando também
também que no fim do ano passado tivemos 2 programas muito especiais que se você saiu de férias e perdeu ou ainda não ouviu, tem um programa sobre a rádio que a gente gravou com a galera da Transmundial que ficou muito legal, muito legal mesmo. Ficou muito legal. A gente fez um embate. Quem é melhor, rádio ou podcast? A gente falou da história do rádio, da evolução, de como o podcast faz parte dessa história. Então ficou um papo descontraído, muito divertido. Ouve lá. E pra fechar o ano tivemos um programa sobre o norte do país, com 2 missionários, um casal de missionários que está lá no Amazonas. Sim, programa Cepal, né, amor? Isso, dentro do podcast Irmãos.com, o podcast Cepal, que a gente falou com o Tió e a Anne, e o programa também ficou muito especial. Então a gente não queria que você perdesse de ouvir esses. Se você ainda não ouviu, volta lá e ouve também. E sobre esse programa aqui, a gente quer muito a sua participação. A gente quer voltar a ler seus comentários aqui nos recadinhos do podcast. Então vamos deixar uma pergunta sobre esse programa aqui pra você colocar nos comentários aqui do post em irmãos.com. Vamos ver se você tem coragem de responder essa pergunta. Manda lá. Vamos deixar o pavio na sua mão pra você ver se você acende ou não. Mas a gente quer saber a sua opinião. O que pra você é coisa de menina que menino não deveria fazer e o que é coisa de menino que menina não deveria fazer e por quê? Justifique se você acha que tem... E eu já vou te falar uma agora aqui na sua cara que é coisa de menino e que menina não deveria fazer. Ai. Acho que você já falou no programa, você já se comprometeu o suficiente nesse programa. Deixa pros ouvintes a bomba. Matar barata, isso é coisa de homem. Você, por favor, tem que proteger a sua esposa, cata o chinelo e mata barata. Muito bem, gente. A gente quer ouvir os comentários de vocês nesse programa, a gente quer interagir no próximo programa, a gente lê os comentários e a gente fala onde estaremos durante esse ano nos eventos que vem por aí. Aguarde, daqui 15 dias, depois do carnaval, no podcast Irmãos.com. E não se esqueça, pra pular o carnaval tem que passar protetor solar pra não pegar o sol. Essa é a sua maior preocupação. Tá bom, vamos pro acampamento no carnaval, gente. Até mais. A hora que sair a versão pra meninos, ele vem contar que ele brincava com Barbies com as primas de igrejinha. Olha, mas era na que revelação. Ou não? Como assim, André? O que você falou? Não, deixa. Deixa assim mesmo. Deixa sem isso. Tá, depois o Felipe vem se defender, então. Valeu, Dani. Brigadão. E até o próximo. Você vai voltar mais vezes aqui. Você e o Felipe são... Prata da casa. Nossa. Prata da casa. Tá bom. Sabia que você ia falar. Figurinhas carimbadas. Amém. O que os jovens falam? Gente. O que é cultura jovem? O que é hoje em dia, meu Deus? Não sei. Preciso pesquisar, também por fora.